Então, vamos entrar no universo da decoração. Vamos falar sobre estilos de decoração, alguns estilos universais que eu vou passar para vocês, e você vai ver como é libertador conhecer. Conhecimento é libertador, né? A gente poder fazer, saber fazer algo. A gente pode não querer fazer, mas não saber fazer, pelo menos a mim, me dá um incômodo, sabe? É que nem cozinhar. Você tem que saber cozinhar, porque você vai ficar com fome, se não quiser, você não cozinha, sabe? Então, se você não quiser, você não decora, mas você sabe. Você sabe identificar o seu estilo, você sabe identificar o que você gosta, que nem nos vestir também, né? Você sabe o que cai bem no seu corpo, você entende quais são os estilos, e aí sim, quando você tem o conhecimento e tem a segurança, você consegue se tornar única, fazer o seu estilo. E é isso que a gente vai ver aqui. Os estilos de decoração. Então, primeiro também é mais você entender que vai muito além do cuidado com o visual. É a forma que você vai apresentar o seu negócio para o mundo e como vai impactar as pessoas que estão no seu espaço. Para o mundo, porque hoje a gente tem um digital. Você pode alcançar o mundo todo se você quiser, se for a sua intenção. Ficar na sua cidade, apresentar o marketing digital para a sua cidade, o seu espaço vai ser visto aonde você quiser, onde seu objetivo estiver lá para alcançar. E a arquitetura, como eu falei, é impactar pessoas, né? Então, através da decoração, a gente consegue isso. Qual é a sensação que você quer transmitir através do seu espaço? Né? Qual é a identidade que você vai dar nele? Então, hoje nós vamos falar sobre quais são os estilos que existem, começando pelo clássico. Então, o estilo clássico é um estilo mais esbanjador, que é uma riqueza de detalhes, são elementos bem pomposos, bem grandes. Então, tem tetos e rodapés e paredes cheias de riqueza de detalhes. Observe essa imagem aí de cima. Ela é um ambiente todo neutro, mas ela tem o boisterrier, que são essas molduras na parede, bem pomposos, bem volumosos, o abajur também bem alto, grande, os vasos de planta, todos bem imponentes, e o estofado em capitonê, que são esses botõezinhos que tem no estofado, que é outra característica desse estilo. Aqui a gente tem o espelho dourado, o grandioso, que também faz parte do estilo clássico. Então, tem tapetes volumosos, cortinas, aquelas cortinas bem pomposas, bem pesadas de tecido, mobiliário imponente, peças com estofados. Aqui eu coloquei outras imagens e também você vê aqui uma área de salão com a altura do piso ao teto bem alta, né? O preto também, que o preto ele traz esse luxo, ele é chamativo e tem a cortina do tamanho do pé direito. O estofado com o capitonê, ele traz essa imponência, te coloca em posição de trono ali, né? Você coloca seu cliente em posição de poder. O lustre, nessa outra imagem ao lado, a gente observa o lustre, a luminária bem pomposa, bem volumosa, que é outra característica do estilo clássico, são acessórios chamativos, lustre, castiçais, bandejas com arranjos de flores, espelhos grandes, o acabamento de alta qualidade, com revestimentos em tons metálicos, né, que pode ser tanto cobre, prata ou dourado. Quem aí se identifica com esse estilo? Ou qual dessas características desse estilo você gosta? Anota aí. Quais são as características desse estilo que você gostou? O que é que você gostou nesse estilo clássico? Você não precisa ter gostado num todo, mas qual dessas características você gostou? Foi o lustre? Ah, eu gosto de lustres grandes. Foi o capitonê? Não, o capitonê eu não gosto. Então pense qual dessas características você gostou desse estilo clássico. Temos aqui o estilo industrial. Então, o estilo industrial, ele tem tubulações e tijolos aparentes. A iluminação também com esses conduítes. Conduítes é a tubulação aparente passando pela parede de forma exposta. Com essas lâmpadas de filamento, essa lâmpada meio retrô também é uma característica do industrial. O mobiliário com mistura de elementos como a madeira, o ferro envelhecido,
tem peças de design. Então, assim, o industrial, ele também ele é um moderno, ele é clean, apesar ele usar muito o preto, usa o cinza, mas ele usa elementos leves do metal. Observe esse mobiliário da cadeira, da mesa. Qual desses elementos você se identifica? Anota aí também. Qual dessas características do industrial você se identifica? Qual que você gosta? Qual que você não gosta? É bom você ir identificando isso. Ah, o clássico eu gostei disso, não gostei daquilo. O industrial eu gostei disso, não gostei daquilo. Para no final a gente saber identificar melhor e criar o seu. Aqui ainda a gente tem os elementos de decoração, né? O estilo industrial também é meio vintage, então ele usa máquinas de escrever, tem máquinas fotográficas analógicas na decoração, assim como quadros. Os quadros são mais quadros abstratos, como esse colorido aqui, então não é um quadro de paisagem, é um quadro mais abstrato, mais moderno. Itens geométricos, como essa prateleira aqui que a gente tem, né, com os vasinhos, o aparador com essa característica metálica, que a gente tem uma sala de atendimento também no estilo industrial, com a iluminação pendente de lâmpadas, a mesa com esse alumínio de ferro preto, mas você vê que o detalhe aí, por exemplo, da planta, né, nessa parte industrial, ele faz toda a diferença para trazer o conforto para o ambiente. Apesar do ambiente ser preto e cinza, ele tem um elemento de cor no quadro, ele tem a planta para trazer o conforto, ele tem uma iluminação aconchegante. Entende? Então, anota aí o que você gostou dele e o que você não gostou. O borro, ele é uma mistura, né? São referências étnicas. Então, a gente tem é meio hippie, meio oriental, meio punk, é um estilo assim diferente. Ele também é muito voltado assim para um estilo mais romântico. E você observa o tipo do sofá, ele é mais vintage, né? Mais retrô, remete a lá os anos 60, da casa de vó, mas ao mesmo tempo moderno, olha essa luminária ao lado do sofá, é uma luminária mais moderna. Ele também preza muito os materiais artesanais, se você observar o macramê, né? Que é feito artesanalmente, pode ser tanto enfeite de parede como em iluminação, em tapete, cortina ou materiais de decoração menores voltado mais para o artesanal. Aqui a gente também tem a poltrona, elementos mais baixos, ao contrário do clássico, que a gente viu que são móveis mais pomposos. Ele preza aqui também é um hippie, mas com toque elegante, tá? E uma mistura de texturas também. Você vê aqui na parede que ele tem levemente uma textura, que é uma coisa mais marmorizada, puxada para um dourado. Aqui temos o balanço, né? Um balanço que é feito de material de palha, de vime, o crochê, os elementos de decoração mais romântico, mais leve, como nos quadros. A gente também tem aqui o pampas, né? Lá no fundo, esse elemento de decoração aqui na direita. Lá no cantinho, essas folhas desidratadas. Tudo isso depois eu vou colocar para vocês mais para frente também, tá? Detalhado os móveis. Mas aqui é mais para você entender o macro, o estilo de decoração, para você ir identificando o que é que você gosta nesse estilo, o que é que você não gosta. Então, observou aí quais são os elementos mesmo de destaque, uma coisa mais artesanal, mais clean, mais romântica, um pouco retrô também. E nós somos únicas, e assim deve ser nosso espaço. Você está vendo que eu estou aqui falando o tempo todo para você. Observe o que você gostou desse estilo, observe o que você não gostou desse estilo, para no final você tornar o seu espaço memorável, você tornar ele único, tá? Assim como o nosso estilo pessoal é único, a gente saber qual vai se encaixar melhor, quais são as peças que vão se encaixar melhor, que você vai conseguir harmonizar no seu espaço. E para treinar aqui o olhar. Não acabou não, tá, gente? Não acabou não. Ainda tem outros estilos que a gente vai ver aí para frente. Aqui a gente tem um cantinho do café, um cantinho de bebidas. Me diga aqui, eu quero que você me fale qual é esse.
da esquerda e qual é esse da direita. Eu não vou falar, eu quero ver aqui nos comentários qual que você acha que é o estilo da direita e qual que você acha que é o estilo da esquerda. Então, aqui na direita, eu tenho um aparador preto com um painel de madeira, tem um espelho aqui também com a moldura metálica, tenho planta e uma tonalidade cinza na parede e no piso eu tenho uma tonalidade amadeirada. Aqui eu já tenho uma sala de espera com elemento aqui de cadeiras com capitonê, tem uma madeira, tem um elemento aqui de iluminação do lustre e um revestimento aqui na parede. Eu quero que vocês me digam aqui no comentário qual que você acha que é cada estilo. Minimalista. O minimalista já diz, né? Aquela coisa menos, é onde o menos é mais. Então, ele preza pela estética limpa e organizada, transmite sensação de tranquilidade, foco e disposição. São poucos elementos, cores neutras, linhas retas. Preza pela funcionalidade do ambiente, muita luz natural e ambientes integrados. Então, aqui a gente tem uma imagem de cadeiras com linhas mais retas, a parede mais branca, né, na tonalidade neutra, sem muitos elementos de decoração. O minimalista, embaixo aqui eu coloquei moderno e escandinavo. Por quê? Eu não vou falar, assim, todos os estilos de decoração, né? Porque aí é quase a gente estudar uma história da arquitetura e uma história da arte. E o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é vocês entenderem sobre os estilos de uma forma geral, identificar o que vocês gostam, saber um pouco da decoração, mas a gente não precisa entrar a fundo. Até porque eu vou confessar uma coisinha para vocês. Quase todo ano, de tempos em tempos, surge um estilo de decoração novo, né? Vamos dizer assim. Mas que se você pesquisar aí, você vai ver que é muito parecido. E o minimalista, o moderno e o escandinavo, a base dele é a mesma. Só que assim, o escandinavo, ele nasceu por conta de uma necessidade, de uma determinada região, se eu não me engano foi da Escócia. Então assim, eles vão nomeando esse estilo de decoração de acordo com a região. Porque a arquitetura, gente, ela é única, né? Ela é única porque cada espaço, cada cidade, cada até bairro, ele tem uma necessidade diferente. Aqui em Salvador, onde eu moro, é uma região quente. Então, eu preciso ter materiais mais leves. Mas no sul, por exemplo, é uma região mais fria. Então, o uso da madeira no piso, por exemplo, é uma coisa que eu se morasse lá, iria priorizar. Aqui, em Salvador, não. O uso de porcelanato, de pedra, de mármore no piso é melhor. Por quê? Porque é menos quente, né? Então, o intuito aqui de trazer... deixa eu até tirar aqui da tela. O intuito de trazer esses estilos de decoração é para vocês entenderem, para vocês verem, treinar o olhar, mas a gente não vai aqui falar todos os estilos, tá bom? Vamos voltar aqui então para o estilo minimalista, só para vocês pegarem de novo. Então, o minimalista, assim como o moderno, o escandinavo, eles prezam pela limpeza e organização, transmite a sensação de tranquilidade, foco e disposição, usa poucos elementos, tem cores neutras, linhas retas, preza pela funcionalidade do ambiente e a luz de iluminação natural. Lembra que eu falei até, já que a gente tocou nesse assunto de história, essa parte do escandinavo mesmo, eles prezam muito pela iluminação natural. Por quê? Porque é uma região que não pega muito sol durante o ano. Então, eles fazem a arquitetura de forma que entre ao máximo a luz natural quando se tem a luz do sol, entende? O moderno aqui, né, o minimalista, são as peças mais retas, tá? Foque nisso, assim. Peças mais retas, são elementos de decoração mais modernos, então você observe que tem poltronas mais com design diferenciado, com um design mais redondo ali, por exemplo, o sofá mais linear, tem o uso das plantas. Observe as imagens, como tem também a iluminação. Você consegue perceber a iluminação nas paredes?
Inclusive, no próximo módulo, mais para frente, eu vou falar sobre isso, sobre como as cores, ela nunca está sozinha. Então, a iluminação, ela interfere na cor do seu espaço. A gente vai ver isso mais para frente. Nessa terceira imagem aqui, a gente falando de função, olha essa prateleira, como ela exerce a função de divisão do espaço e de nicho. Então, ela está decorando, ela está dividindo o ambiente e ela está tendo também a função de armazenar, porque aí também é um armário. Então, o minimalista é isso, é você fazer essa junção da função com a decoração. Não só decorar por decorar. E eu acho que é assim que deve ser quase sempre, né? E vamos para o outro estilo, que eu já me prolonguei demais nesse. Vintage rústico. É outro também que você vai encontrar separado, se você pesquisar. O vintage, o rústico, o country e outros que a gente vai ver mais pra frente, eles têm quase a mesma nomenclatura, mas você vai observar que as características são essas que eu vou falar aqui, que é inspirado em ambientes rurais, né? Elementos e formas da natureza, às vezes com texturas mais brutas, porém elaboradas. Ela traz aquela sensação bem de aconchego, é uma imperfeição proposital, com vigas aparentes, marcas do tempo, sabe aquela pátina? Olha essa porta, por exemplo, é trabalhada com pátina, é um processo que você faz na madeira para parecer envelhecido. Então, não é uma coisa que é velha, é uma coisa que está ali, proposital. As formas da natureza, observe essa prateleira, como ela é orgânica, ou seja, ela não tem uma linearidade, ela não é reta, ela é de acordo com a forma da madeira que ela foi cortada. Então, ele é uma forma bruta, né? Mas é um bruto lapidado. O tijolinho também remete muito à questão rural. Porque antes, na verdade, esse tijolinho ele era uma forma de construção. Então, realmente a construção ficava com um tijolo aparente, com esse tipo de tijolinho. Hoje em dia a gente reveste em cima da parede para ter esse efeito, tá? Então, tem um material muito utilizado, é a madeira, pedra, cal, barro, couro, cimento e o metal não polido. Então, fica aquela coisa mais rústica. Aqui na primeira imagem a gente vê a luminária moderna, um pouco mais moderna, apesar dessa cúpula ser retrô, com a parede, né, com essas imperfeições, o piso de madeira. Então, o aconchego, você vê que aquele sofá é confortável, é aconchegante. Aqui no meio a gente tem essa poltrona com o elemento de decoração bem vintage, bem rústico. E o bom de você se conhecer é que você pode pegar uma característica daí, aplicar mais suavemente ou aplicar mesmo em todos os detalhes, como aqui você vê que ele utilizou uma radiola, utilizou um vinil para fazer a decoração, além do móvel também, né, do aparador ser bem retrô, provençal. Esse é o estilo provençal do aparador. Então, o vintage, o rústico, country, colonial, provençal, retrô, ele tudo que ela remete bem ao rural, ao passado. O provençal, ele é de origem, por exemplo, francesa, então ele tem mais esses tons azulados, são tons mais cleans. Aqui também na direita a gente tem uma poltrona retrô, ela é uma moderna, mas com esse pezinho palito que ele remete a um retrô. Tem uma radiolinha aqui também, o móvel baixo, mas ao mesmo tempo tem um ar moderno ali atrás, com uma parede mais cinza, com uma moldura de Boissier, uma mistura aqui já, um pouco de estilo, tá? O contemporâneo, ele é parecido também com o moderno, com o minimalista, mas ele é aquele estilo que busca mais novidades, tendências, então é um estilo que está sempre mais em movimento. Os materiais predominantes é a madeira, pedra, metal, prata, dourado, cobre e preto. O vidro e o cimento, o concreto, então você pode ser aquele piso de porcelanato, por exemplo, imitando o concreto. A gente tem aí nessa imagem o painel ripado, ou seja, é uma tendência, novidade, o contemporâneo
é o estilo dele. Elementos aqui de cores neutras, tons profundos, como o azul marinho, o verde escuro e o marsala podem também ser usados ali pontualmente. Traços retos e simples. Então, observe aí os mobiliários também mais retos, das poltronas. Iluminação, o destaque na iluminação. Observe o tanto de iluminação que tem aí. Olha lá no fundo, perto da janela. Olha que tem um destaque dos spots nos quadros que tem lá no fundo, tá vendo? Então, ele tem traços elegantes e minimalistas. Então, apesar dele ter bastante iluminação, a iluminação dele está embutida e está bem distribuída. Então, não está aquela coisa volumosa, como o do clássico, por exemplo. Aqui repetiu. O tropical já diz, né, gente? O tropical, ele é bastante vegetação, plantas, ele também tem essa questão do material artesanal, então, com cores vivas. Então, como diz aqui, celebrar a natureza e a sua essência. Preferência por materiais naturais, muitas plantas, estampas e folhagens e muita cor. Bem tropical mesmo. Vocês estão anotando aí? Quero que vocês anotem o que vocês estão gostando e o que vocês não estão gostando de cada estilo, hein? E aqui, novamente, para você treinar o olhar 2. Então, você vai fazer o seu comentário. Treinar o olhar 1 e você vai comentar qual é o estilo que você achou. Treinar o olhar 2, para você falar qual o estilo que você acha que tem aqui na imagem 1 e na imagem 2. Aqui a gente tem uma parede toda trabalhada, personalizada com a pintura. E do lado esquerdo, a gente tem uma poltrona verde, ela é mais reta, tem a madeira, tem o metal, tem a planta. Então, eu quero que vocês analisem e me falem qual o estilo que vocês acham que é cada imagem. E também para vocês identificarem o que você gostou, né, de cada estilo. Seja autêntica, mas lembre que não é sua casa. Seus clientes não são visitas, porque nós temos normas que devem ser seguidas. Então, o estilo de decoração que vocês aprenderam hoje aqui um pouquinho, para vocês identificarem qual é mais seu estilo, o que é que você gosta em cada estilo, para você se tornar autêntica e criar o seu, tá? Porque a criação e a mistura de estilo faz parte. Você não é, você está. Estamos em constante mudança, né? Estamos em mudanças constantes. E eu falei isso lá nos outros módulos também, sobre a gente não ser imutável, que a gente sempre está crescendo, a gente sempre está mudando. E assim também é nosso espaço. Por quê? Porque o seu espaço faz parte de você, tá? Você hoje pode ser uma menina, uma mulher, uma jovem, né, iniciando a carreira, e daqui a 2 anos você já está mais madura e você quer demonstrar mais essa maturidade, ou você se torna mãe. Então, nós estamos em constante mudança e nosso gosto muda, nosso estilo muda, e o seu espaço tem que caminhar com essa transformação, caminhar com essa mudança. É lógico que você não vai todo dia mudar a decoração, mas o conhecimento, como eu falei, ele é libertador. Então, até para você escolher uma coisa atemporal, né, que não seja tão marcante, tão impactante, ou que você sim vai transformar o seu espaço, mas não a curto prazo, que seja a longo prazo. Se você não está satisfeita hoje com o seu espaço, o que é que te incomoda nele, né? E nós vamos fazer essas atividades mais para frente. Hoje era realmente para você entender um pouco sobre esses estilos universais de decoração, identificar o que você gostou em cada estilo e o que você não gostou, tá? Vamos agora para a parte de cores e iluminação. Até já!